Olá, eu sou o Nicolas Azevedo. E eu sou o Léo Montenegro. E este é o Carreira na Real, um podcast onde nós entrevistamos pessoas de sucesso do mercado financeiro. E a convidada de hoje é a Natália Paulino, que é cofundadora da Now Capital MFO. E, primeiramente, Natália, obrigado pela sua presença aqui, é um prazer recebê-la. E fala pra gente um pouco sobre a sua empresa, sobre a Now. E como surgiu a oportunidade de criar sua própria empresa, mesmo sendo tão nova? Gente, obrigada por me receber, pelo convite. É um super prazer estar aqui, especialmente conversando com gente jovem. Eu acredito muito que a geração de vocês é a geração que vai liderar aí o mercado, né? Então, é sempre um prazer poder dar alguns conselhos do pouco aí que eu já vivi, né? Mas que é muito. Então, assim, a Now Capital é um multifamily office, né? Que a gente chama, uma boutique de investimento. E a gente começou a companhia há 3 anos, tá? Então, assim, a minha carreira vem toda de mercado financeiro. Então, eu comecei no mercado financeiro quando eu tinha 18 anos, ainda muito nova. E até, assim, por uma, não sei se sorte ou intuição mesmo, eu sempre quis trabalhar no mercado. Quando eu fiz 18 anos, na verdade, eu sempre quis trabalhar muito cedo, né? Eu queria ter minhas coisas, queria ter meu dinheiro. Meus pais me davam todo suporte, mas eu sempre tive esse negócio de independência comigo, sabe? Uma coisa muito forte com liberdade, com independência. Então, eu comecei trabalhando no Bradesco, mandando currículo, de fato. Então, assim, quando eu estava de 17 para 18 anos, eu já comecei a mandar currículo e aí fui chamada para trabalhar no Bradesco, numa área de câmbio. Mas mesmo já estando no Bradesco, para mim, naquela época, quando você falava de mercado financeiro, era bolsa de valores. Eu era alucinada com bolsa de valores. Hoje em dia, você tem uma série de produtos que vão dos produtos mais conservadores aos mais agressivos, né? Então, bolsa é uma parte, inclusive, muito pequena, né, do mercado. Mas, naquela época, para mim, era bolsa de valores. E aí, já trabalhando no Bradesco, eu fui na época... O pregão tinha acabado de virar online, ele era um pregão antigamente físico, né? Então as pessoas ficavam na bolsa ali negociando os papéis. E aí eu fui até a bolsa e tinha um teatro de como é que era e tal. E aí eu fiz todo aquele negócio, eu fiquei super impressionada, né? E aí, no final, eu conversei com um dos funcionários e eu pedi para ele me passar a lista de todas as corretoras do Brasil. Que eu ia mandar meu currículo para todos. E eu fiz isso. Eu mandei, assim, meu currículo para umas 40, 50 corretoras, né? E aí eu fui chamada para trabalhar na Link. E então eu saí do Bradesco depois de 1 ano, né? Que eu cumpri lá o período de estágio, eu ainda estava na faculdade. E depois eu já entrei na Link. Então, assim, eu me encontrei relativamente rápido, perto do que eu vejo, assim, até das minhas colegas e tal. E, assim, eu comecei aí, e aí passei pela Link, depois passei por um outro fundo de investimentos, depois trabalhei 5 anos no BBM, que foi uma baita escola, a turma é muito profunda em análise, especialmente análise de crédito. Depois o BBM foi comprado por um banco chinês, eu entrei no BTG, né? Que aí, assim, para mim foi onde eu, de fato, me formei, né? No BTG. Então, assim, é um nível de exigência, um padrão técnico, um padrão muito alto dentro do BTG. E aí, no começo da pandemia, né, eu estava no banco, estava super feliz no banco, inclusive, adorava a questão do partnership, queria ser sócia do banco, achava o banco, assim, um baita, e ainda acho, tá? Sim. Mas a gente sempre teve essa cabeça de atender o cliente nas mais diversas pontas. Então, eu trabalhava na área de gestão de patrimônio e acabava olhando muito para crédito, operações estruturadas. E, claro, o banco sempre tem um nicho ali, né, que você tem que atuar. E, às vezes, a gente acabava olhando coisas totalmente fora do nicho para atender o cliente, né? E acabava que gestão de patrimônio era uma consequência de todo o outro trabalho que a gente fazia para o cliente. E aí eu me juntei com mais 2 sócios que tinham mais ou menos o mesmo perfil ali. E a gente falou, poxa, acho que está na hora da gente montar um negócio onde a gente tem um pouco mais de flexibilidade para fazer os nossos deals, né? Sim. E aí a gente decidiu sair e montar a Now. Então a gente começou com 5 famílias ancorando o nosso negócio, que eram os nossos principais clientes. Confiavam muito na gente, né?
E esses 5 clientes eram nossos âncoras e conselheiros também. Então, isso deu para a gente uma baita visibilidade, pessoas muito legais, assim, do setor, né? Então, a gente fez um mix de pessoas. Então, a gente chamou o Ricardo Faria, que é um empresário muito grande do agronegócio, o José Mário Caprioli, que é um dos acionistas da Azul, maior acionista da Azul. Que legal. O Ricardo Valadares Contígio, que é da área direcional, né, uma construtora listada. O Roxo, que era o CTO do banco. E o José Acar, que é nosso sócio e presidente do conselho, que foi vice-presidente do Bradesco por muitos anos, depois foi executivo do BTG e, por uma sorte, sentava do meu lado no BTG, então a gente acabou desenvolvendo uma relação super legal. E aí, assim, a companhia começou assim. Então, a ideia foi começar de uma forma organizada, né? De uma forma que a gente pudesse passar confiança para os nossos clientes. E aí a gente começou. Family and Friends, e hoje em dia a gente tem 6 bi sob gestão. Parabéns. Parabéns pelo progresso. E bom, primeiramente, de novo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que seu tempo é muito valioso. E eu queria também me aprofundar um pouco nesse tópico da idade, que você é uma pessoa muito jovem e já conseguiu atingir um sucesso financeiro em que muitos não chegam nem perto ao longo da vida. E muitos têm na cabeça que o sucesso financeiro só é atingido entre 50 a 60 anos de idade. E, bom, você como uma pessoa que é muito jovem e também é 100% protagonista na área que você atua, eu gostaria de saber sobre sua perspectiva nisso e se você tem alguma mensagem para os jovens que têm isso em mente desse estigma. Olha, claro que não tem um caminho ali certo, Sim. né? Você tem uma série de caminhos para chegar até isso. Mas no meu caso, e uma coisa que funcionou, né? Foi começar jovem, assim. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Eu via algumas amigas minhas, colegas de faculdade, começando a trabalhar no último período. E, para mim, primeiro, eu sempre tive essa vontade. Então, não foi nada forçado, não foi nada que me foi imposto. Mas, obviamente, o tempo de experiência, ele conta, né? Certo. E hoje em dia, assim, eu acho que a gente vive a era da desatenção, né? Certo, concordo. A gente tem muita informação, a gente tem muita comparação, rede social. Sim. E tudo, e a gente acaba perdendo a atenção e perdendo o nosso foco também. Sim. Né? Então, eu acho que começar cedo, escolher um caminho, testar, porque, por exemplo, eu poderia ter me encontrado no meu primeiro emprego, falar, putz, é isso aqui, achei. Mas foi bom de qualquer forma. Sim. Por quê? Porque eu tive certeza que aquilo eu não queria. Então, assim, uma coisa, ok, vamos por eliminação. Já que a gente não se encontrou no primeiro, Sim, eu tinha certeza que trabalhar numa instituição que fosse, assim, mais voltada para hierarquia do que para meritocracia, não era para mim. Sim. Porque eu sempre tive muita vontade de fazer, de acontecer, sempre tive um espírito de liderança. Então, eu falei, bom, isso aqui não é para mim, vamos testar o próximo. Sim, testar novas áreas. Testar tudo, novas áreas, exato. Porque mesmo dentro de mercado financeiro é muito amplo, né? Sim, você pode ir para uma área de IB, né? Fazer fusões, aquisições, estruturações de dívida, etc. Quando você pode ir para uma área de gestão de patrimônio. Então, você tem um caminho muito amplo, porque você precisa ver, assim, são perfis completamente diferentes, né? Então, eu acho que esse negócio de idade, assim, claro que muitas das conquistas, elas vêm com bagagem e vêm com experiência. Mas, acima de tudo, para mim, é resiliência. Sim. Resiliência, assim. É todo dia, disciplina, né? Disciplina. Consistência, né? Consistência, exato. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, né? Então, assim, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Eu faço todo dia a mesma coisa, sabe? Eu acordo todo dia, às 5:30 da manhã. Me preparo. Fixa, né? Assim, né? Certinha. Exato, me preparo, eu vou para academia, fico 2 horas lá na academia, depois saio, já vou trabalhar, durmo cedo todos os dias. Então, a disciplina, a resiliência, você não precisa fazer nada de especial, né? Sempre, mas Sim. você tem que fazer o básico bem feito todo dia. Para mim é isso. Legal. Você falou um pouco sobre as suas experiências, né, do Bradesco, da BTG. A gente viu no seu perfil também que você fez MBA no INSPER, né? Eu queria saber um pouco como é que essas experiências afetam, impactam o seu trabalho hoje em dia. Então, eu acho que em relação à base, né, de educação, ela tem que ser forte. Tem que ser uma base forte, né?
vocês vão notar, vocês são muito jovens ainda, mas vocês vão notar que a maior parte do que vocês vão aprender na vida vai ser através do trabalho, né? Então, assim, o trabalho, ele constrói uma bagagem que você não vai ter ali na escola, na faculdade. Mas não deixa de ser importante, porque se você tiver uma base muito bem construída, você vai conseguir pegar as informações e você vai conseguir desenvolver um trabalho melhor, com mais facilidade. E outra coisa que a escola e a faculdade te trazem, né, de muito importante, é o networking, né? Então, esse é um negócio que, assim, as pessoas que vocês vão conhecer na infância, vão conhecer na faculdade, são pessoas que conhecem a sua essência real, né? Sim. Porque na vida adulta, depois você faz uma série de relacionamentos que são relacionamentos um pouco mais, como é que eu posso dizer? Relacionamentos mais ali de dia a dia, né? Mais profissional, né? Profissionais. Agora, quem te conhece na essência são as pessoas que vão te dar a oportunidade lá na frente de fazer negócio junto, de te apresentar coisas. Sabem quem você é, né? De verdade, quem você é, saber que você é uma pessoa, qual é o seu caráter, quais são os seus valores. Então, eu acho que esse é um negócio que tem que aproveitar, sabe? No INSPER, especialmente quando eu fiz MBA, que eu já estava trabalhando, ou seja, já tinha uma bagagem técnica, já tinha uma bagagem comercial legal, e estava conhecendo pessoas legais, mas ainda numa fase ali de formação, né, de 24, 23 anos, que é uma fase super legal, porque você é super sincero e verdadeiro nas relações, né? Eu levei muita coisa do INSPER, então conheço muita gente, essas pessoas a gente trabalha junto hoje em dia, então foi bem legal. E mudando um pouco de assunto, Nath, a gente viu que a Nau Capital, junto com a XP, há uns anos atrás, abriu um fundo para projetos de impactos sociais. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, o que exatamente é esse fundo. Então, esse fundo é um fundo que se chama Nau Impacto, tá? É um fundo basicamente de ações, então a gente pegou os 5 principais fundos de ações, né, que já estão inclusive fechados, né, eles não aceitam mais investidores, mas a gente conversou com a turma e quando a gente apresentou o projeto, né, que não era simplesmente um investimento, ou seja, dinheiro por dinheiro, que tinha alguma coisa legal por trás, né, tinha a ideia de fato de impactar a sociedade. Esses fundos abriram para a gente para aplicação, então a Dynamo, Velt, Esquadra, então fundos super bem renomados. E o que a gente faz é a gente pega a taxa de administração desse fundo, que é uma taxa que é já mais barata do que o padrão de mercado. Os fundos, normalmente, eles cobram 2,20, tá? Então, 2% de administração, 20% de performance. Então, a gente cobra um pouco menos, a gente cobra 1% de administração, e a gente pega todo esse valor, 100%, e a gente converte para projetos de impacto social. Então, a gente ajuda uma instituição carente para crianças, né? Que legal. A gente faz esse investimento através de uma empresa que se chama Hub Social, que é de um parceiro nosso, cliente nosso. E por que a gente fez através da Hub? Porque às vezes você sai fazendo doações e você não acompanha, você não faz a manutenção, para que realmente foi utilizado, qual foi o impacto. E o Hub Social é uma empresa que eles fazem todo esse tracking dos investimentos, né, desses investimentos sociais. Então, eles vão passando para a gente e a gente passa para o cliente o que foi aplicado, como que deu de retorno para as famílias, o que deu de retorno para as crianças, né? Qual que é a formação. Acompanhando, né, tudo. Exato. Legal. E a gente viu também no site que a Nau está localizada em 3 estados diferentes do Brasil, né? E também internacionalmente nos Estados Unidos e em Portugal. Como é que foi esse processo de expansão, de crescimento da empresa? A gente começou a companhia em São Paulo e em Belo Horizonte. Por quê? Porque eu fico em São Paulo e eu tenho 2 sócios que são mineiros, o Daniel e o Evandro. Então, a gente sempre teve muito relacionamento das nossas próprias carteiras de cliente, eu muito em São Paulo e eles muito em Minas, né? Sim. Então, a gente começou dessa forma. E aí, conforme a gente foi trazendo pessoas, né, para a companhia, a gente tem um modelo de partnership super bem estruturado, né? Então, as pessoas, elas entram na companhia e, à medida que elas vão se desenvolvendo, elas vão virando sócias da companhia. Então, assim,
As pessoas, quando elas são sócias, elas têm uma outra visão, uma outra entrega. A gente acredita super nesse modelo de partnership, que é uma coisa que a gente trouxe, inclusive, do BTG, né? Então, conforme a gente foi trazendo pessoas legais, essas pessoas... A gente tinha um sócio, por exemplo, que é o Lucas, que é um sócio de Goiânia. Ele falou, poxa, tem uma praça super legal em Goiânia para a gente explorar, né? E assim foi feito. A gente tem hoje em dia 7 escritórios, então São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Lucas do Rio Verde, que é Mato Grosso. A gente acredita muito nesse mercado agro, né? Hoje em dia é o PIB que mais cresce no Brasil. Sim. Divinópolis e Patinga, que são 2 escritórios em Minas também, e em Portugal, onde a gente tem um sócio que chama André, e a gente usa Portugal como um hub de negócios para o mundo inteiro. Então, assim, através de Portugal, a gente tem parceria com uma série de bancos e de family offices. Então, fora do Brasil, dentro do Brasil, a gente usa muito a XP como parceiro, né? Eu acho que a XP é uma plataforma super completa. E fora do Brasil, a gente trabalha com Goldman Sachs, com JP Morgan, com IFG, com todos os bancos. Legal, grandes nomes. E bom, para finalizar, Nath, o mercado financeiro sempre foi protagonizado por homens, e você, como uma mulher que é muito bem sucedida nessa área, eu gostaria de saber como você enxerga o espaço das mulheres atualmente no mercado financeiro. Pois é, essa é uma pergunta que me fazem com uma certa frequência, né? E eu gosto muito mais de explorar o lado da preparação, tanto técnica, quanto comercial, quanto profissional como um todo. Sim. Eu acho que, assim, as mulheres, elas podem estar em qualquer lugar, em qualquer carreira, fazendo absolutamente qualquer trabalho que os homens fazem. É uma questão de preparação. Então, tanto para mulheres quanto para homens, eu acho que o importante é a gente estar preparado quando as oportunidades chegarem, né? Então, estudar muito, assim, entender que, de fato, o mercado financeiro, ele é ainda um ambiente um pouco mais masculino. Mas tudo bem, assim, é uma questão das mulheres quererem estar nesse ambiente, né? Estarem preparadas para fazer o mesmo trabalho, na mesma quantidade ali de horas, porque não é fácil, né? A gente estava falando aqui de conhecidos de vocês que passam 12, 15 horas dentro do banco, e é fato. Né? Então, assim, independente de ser mulher, homem, né? Hoje em dia tem muito essa questão dos homens, por exemplo, poderem participar da licença paternidade, vamos dizer assim. Mas é isso, assim, são escolhas, são, né, consequências em relação à dedicação, em relação a tempo, em relação a tudo. Então, eu nunca enxerguei muito essa dificuldade de mulheres ou homens, ou eu vejo muito mais voltado, assim, para a dedicação e o quanto a gente consegue entregar. Perfeito. Então, bom, muito obrigado, Nath, pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu gostaria de agradecer também por estar aqui até o final do vídeo. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um episódio do Carreira na Real e até logo. Até a próxima. Obrigada, gente.